Um homem muito perigoso tá à solta guardando cabeças das suas vítimas dentro da sua geladeira e o motivo disso tudo é no mínimo inacreditável. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e o resumo com spoilers do Cena Curta Recap de hoje é do filme As Vozes de 2014. Jerry é um cara que vive à base de remédios controlados e conseguiu emprego em uma fábrica graças à sua psiquiatra que o recomendou ao chefe do local. O cara mora sozinho em um lugar isolado, tendo a companhia apenas do seu cachorro Bosco e do seu gato Mr. Whiskers. Dois animais que, acredite ou não, conversam com ele todos os dias. Ué, como assim? Eles literalmente conversam. O Jerry ouve o tempo todo os seus animais falarem, sendo Bosco uma espécie de conselheiro do bem e Mr. Whiskers uma voz que sempre o incentiva a cometer atos cruéis. Vai ter uma festa na empresa do Jerry e, aproveitando essa oportunidade, ele acaba se aproximando de Fiona, uma colega de trabalho por quem ele imediatamente se apaixonou. O Jerry não perde tempo e logo convida a mulher para um jantar. Ele acha que ela aceitou seu convite, mas no dia do encontro só o Jerry comparece no restaurante no horário que foi combinado. Pois é, ele tomou o maior fora. Porém, ao sair desanimado do local, com quem ele dá de cara no meio da rua, se não com a própria Fiona? Ela trocou o jantar com ele por um encontro que foi com as suas amigas mais cedo, só que agora já estava indo embora, mas no meio do caminho o seu carro acabou pifando. Então, sozinha no meio da chuva, ela não hesita e mesmo após ter ofendido o Jerry, aceita uma carona dele. No caminho para casa, Jerry acidentalmente atropela um cervo que passava em alta velocidade e num momento de pura insanidade, ouvindo o animal ferido falar com ele, assim como seus bichos de estimação, o Jerry simplesmente arranca uma faca e o finaliza ali mesmo. E tudo isso na frente da Fiona, que fica em choque com o que acabou de presenciar e sai correndo com tudo no meio do mato. O Jerry vai atrás dela para tentar se explicar, mas ele tropeça e sem querer enfia a faca na moça, que assim como o cervo também agoniza no chão e da mesma forma o Jerry também a finaliza. Ele esconde o corpo no carro e ao chegar em casa pede o conselho dos seus bichos de estimação. O cachorro fala para ele se entregar para a polícia, mas o gato o convence a ocultar o seu crime. Jerry então corta o cadáver em vários pedaços e guarda suas partes em diversas vasilhas, deixando apenas a cabeça intacta dentro da sua geladeira. Doentio pra caramba. Não demora, os delírios dele vão aumentando muito e agora, além dos seus bichos, ele conversa também com a cabeça da Fiona, que diz assim pra ele que tá sozinha e precisa de companhia dentro daquela geladeira. Imagina só o que vai acontecer, né? E pessoal, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, beleza? Pois bem, nessa noite o Jerry tem vários pesadelos com o seu pai, que aparentemente era bem violento com ele, o que pode explicar em partes o motivo dele ser desse jeito hoje. O cara acorda muito assustado, como se por um momento visse o horror que a sua vida se tornou e entendesse que ele precisa parar de fazer o que faz. Mas logo ele se acalma e as suas alucinações com animais falantes retornam com ainda mais força. No dia seguinte, o Jerry convida Lisa, uma amiga da Fiona, para sair com ele. Ele leva a moça para uma casa abandonada e isso poderia ser bem estranho, mas ele explica para ela que morou ali muitos anos atrás e quer que ela conheça o local. A Lisa acha isso até que romântico, sabe? Mas o que o Jerry não contou e que é mostrado através dos seus pensamentos é o seguinte: ali, quando pequeno, ele morava com a sua mãe, que assim como ele também ouvia vozes. Certo dia, muito perturbada, ela disse ao Jerry que estavam vindo para internar ela e que isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Então ela pediu ao próprio filho que a matasse para poupá-la desse sofrimento. E você acha que o Jerry negou? Muito pelo contrário, o Jerry assim o fez. Ele matou a sua mãe, mas foi descoberto pela polícia e ele é quem acabou sendo internado quando jovem. Após lembrar disso, o Jerry deseja muito matar a Lisa, mas ele se controla o máximo que pode e os dois acabam indo embora sem que ela desconfie dele. Porém, no dia seguinte, a Lisa resolve fazer uma surpresa e aparece na casa do Jerry sem avisar. Ele tenta evitar que ela entre para que ela não descubra o que ele esconde ali, né? Então o Jerry finge que a porta trancou pelo lado de dentro e diz que só dá para entrar agora pela claraboia. Mas ao se afastar um pouco, a Lisa consegue abrir a porta e assim que entra já dá de cara com a bizarrice, inclusive encontrando a cabeça da sua própria amiga Fiona. Lisa fica horrorizada e histérica com o que vê
vê e tenta fugir daquele inferno. O Jerry busca acalmar a situação, ensaia algumas explicações, mas logo tem início um confronto físico entre os dois e ele arremessa a moça com tudo contra a cama, que acaba quebrando o pescoço e perde os movimentos do corpo na mesma hora. Jerry segue o seu modus operandi e faz com a Lisa exatamente o que havia feito com a Fiona, cortando ela em partes e colocando a sua cabeça lado a lado na geladeira com a da sua outra vítima. Horas depois disso, Allison, uma outra amiga das duas vítimas, sente a ausência delas no trabalho e, sabendo que ambas saíram com o Jerry antes de desaparecerem, ela pesquisa sobre a vida dele na internet e descobre o inevitável, que o cara já passou por hospitais psiquiátricos e que tem um histórico familiar nada favorável. Allison vai até a casa dele sozinha, procurando as amigas na maior ingenuidade e adivinha, né? Acaba tendo o mesmo fim que as duas. Agora são 3 cabeças para a coleção dele. Apesar disso, Jerry sente que isso precisa parar imediatamente. É que ele ainda tem um resto de consciência sobre o que ele tá fazendo. Ele então se dirige ao consultório da sua psiquiatra para pedir ajuda, mas ele não consegue respostas satisfatórias e após um surto, ele a sequestra. Jerry exige a ela uma explicação do porquê ele não consegue parar de ouvir as vozes. Ela dá um migué ali na hora do medo e diz assim que todo mundo tem problemas desse tipo de certa forma, mas que a gente precisa saber lidar com isso. A explicação não convence nada e de quebra deixa o Jerry mais irritado ainda. Ele então a amordaça e leva para sua casa. No entanto, enquanto ele estava fora, outros colegas de trabalho que notaram que a Allison tinha ido até lá e não voltou, ficam preocupados e também vão até a casa dele e acabam encontrando todos os corpos e acionando a polícia logo na sequência. Jerry agora volta para sua casa sem saber que agora há pouco entraram ali e chamaram a polícia e se prepara para finalizar também a sua psiquiatra. Mas para sorte dela, os policiais chegam a tempo e sem demora cercam todo o lugar. Jerry percebe que chegou o fim da linha e tenta fugir pelas tubulações, mas quando ele tá saindo, ele acaba acertando sem querer um cano de gás que começa a vazar. A polícia entra e consegue resgatar a psiquiatra, porém eles são surpreendidos no minuto seguinte por uma brutal explosão causada pelo gás. O cerco tá fechando e preso no meio do incêndio que começou após a explosão, o Jerry volta a ouvir as vozes dos seus animais. O gato Mr. Whiskers diz pra ele fugir dali agora mesmo e se esconder em algum outro lugar. Por sua vez, Bosco, o cachorro, fala que já não há mais lugar pro Jerry nesse mundo e o incentiva a aceitar o seu fim e deixar acontecer. Jerry dessa vez opta pela voz do cachorro e se entrega à sua inevitável morte, inalando gás tóxico até que tudo termine. Numa espécie de pós-vida, surgem o Whiskers e o Bosco, que enfim se entendem nas suas diferenças antes de se despedirem definitivamente um do outro. Já o Jerry, num ambiente bem limpo e tranquilo, reencontra todas as suas vítimas, além da sua mãe e do seu pai, e pede desculpas por ter matado todos eles. Depois, simplesmente todos eles começam a dançar juntos e encontram finalmente o seu descanso eterno. O filme aborda um tema muito delicado que é a esquizofrenia, mas faz isso de forma sarcástica e até mesmo poética. Diz aí. Pessoal, agora me contem aí nos comentários se vocês já conheciam a história macabra e incomum do filme As Vozes. Não esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.